temptation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. À medida que a população vai aumentando, é possível notar que há uma deficiência com relação ao acompanhamento dos diversos fatores que nos fornecem saúde, bem-estar e conforto. Somos graduandos do curso de Engenharia Civil da FAT, Alagoas, e vamos apresentar a temática sobre saneamento básico na cidade de Maceió, mais especificamente sobre esgotamento sanitário. Vamos lá! O sistema coletor de esgoto sanitário na cidade de Maceió atinge cerca de 300 mil habitantes, ou seja, em torno de 35,4% da população da cidade. Se o índice percentual é pequeno, não se pode deixar de verificar que as condições topográficas e geológicas da cidade, analisadas sob o aspecto de disposição de esgotos, não estão a exigir uma cobertura total, pelo menos no momento. Podemos afirmar que, com a conclusão das obras do PAC 1, que estão sendo realizadas sob o gerenciamento da CEINFRA, esse índice de cobertura deverá atingir até 40% aproximadamente. A Secretaria do Estado de Infraestrutura, ao ser indagada com relação à problemática da falta de esgotamento sanitário na capital, ela diz que está ciente sobre isso e justifica que é o resultado de décadas sem investimento das gestões anteriores. Mas vale lembrar que é a obrigação do governo disponibilizar tratamento de esgoto que atenda toda a população. Em 1950 foram feitas obras com os primeiros coletores de rede de esgoto, e desde então estudos e reestudos prosseguem, porém sem muito avanço na execução de novas obras. Agora em 2015, o governo do estado, em parceria com o governo federal, obteve novos recursos através do PAC, que é o Programa de Aceleração ao Crescimento, para ampliação e execução de novas obras de esgotamento sanitário. Algo em torno de 60 milhões de reais, e junto a esse valor, a promessa de melhoria, que beneficiará cerca de 12.500 pessoas. No site da Casal, que fala sobre esgotamento sanitário, onde diz que toda a área alta de Maceió, como Farol Tabuleiro, que representa parte considerável da zona urbana, tem solo silto e arenoso de boa absorção, com nível freático além de 50 metros de profundidade, tornando a solução individual, que é a fossa séptica, uma opção recomendável para baixos níveis de densidade demográfica. Evidentemente, nas zonas baixas, com lençol próximo à superfície, e nas altas taxas de população urbana, a rede coletora apresenta-se como uma solução mais adequada, se não única. Quando falamos sobre uma residência ou um bairro que não tem acesso à rede coletora de esgotamento, a norma ela estabelece um procedimento, uma execução da fossa séptica juntamente com o sumidouro para poder fazer o esgotamento desse local, dessa residência. Ou seja, se a gente for analisar a nível de Maceió, por norma, sabendo que mais de 60% da população não tem acesso à rede coletora por vários motivos, porque o governo não investiu, enfim. Nessa parte da cidade, que a maior parte está concentrada na parte alta da cidade, a norma estabelece que o esgotamento correto a se fazer é a execução do sumidouro interligado com, a execução da fossa séptica interligado com o sumidouro, para poder haver o esgotamento correto dessa região. No Nordeste, apenas 41,2% dos lares são ligados à fossa séptica, segundo a estimativa do PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Em Maceió, o problema é exposto não só em bairros pobres, mas também em áreas nobres, como a orla. Na parte alta da cidade, nenhum bairro
tem imóvel interligado à rede coletora. No bairro da Cruz das Almas, além das línguas negras, o bairro já teve rede coletora quase toda instalada, mas que ainda não funciona, porque a estação elevatória de tratamento não foi concluída. Sem rede de esgoto, a água utilizada é jogada na rua e vai direto para as galerias fluviais. No bairro Jacarecica, especificamente no Vale Jacarecica, o esgoto é lançado diretamente no rio, pois a população não possui nem rede coletora e nem a fossa séptica. A Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, em parceria com o IMA, realizaram operações de combate à poluição ambiental. Em abril do ano em curso, 2 grandes redes de supermercado foram interditadas na capital, que foi o Extra e o Hiper Bom Preço, ambos localizados no bairro da Gruta de Lourdes. Ambos atuados por crime ambiental por despejar dejetos em área de proteção permanente e também por realizar ligação clandestina no bairro próximo ao local. Nesse tipo de estabelecimento deve ter estação de tratamento de esgoto. Porém, em um desses supermercados, a estação de tratamento está com problema desde 2008. 2 anos após, ela foi notificada, sendo autuada só em 2011. Porém, só em 2015, 7 anos após, ele foi interditado. E esse é um fator preocupante, porque a gente vê a ineficiência dos nossos órgãos com relação à intensificação da fiscalização e das punições cabíveis. E o que acontece? Muitas vezes, cientes da ineficácia da fiscalização, os empresários buscam alternativa para burlar o sistema, tendo como motivador a redução de custos, por ser mais barato o descumprimento das normas e pagamento de multas do que a adoção de parâmetros adequados. A contaminação do lençol freático na parte alta de Maceió, como o tabuleiro farol, onde o lençol é alcançado em torno de 50 metros de profundidade, é pouco provável devido ao solo ser silto e arenoso. Já na parte baixa de Maceió, como boa parte de Cruz das Almas e Jacarecica, não tem rede coletora de esgoto, sendo solução a construção de fossa séptica, vindo a contaminar esse lençol freático. As doenças causadas pelo não tratamento do esgoto. A ausência de tratamento de esgoto traz doenças que afetam pessoas de todas as idades, mas as crianças são as mais prejudicadas, principalmente por micro-organismo patogênico de origem etérica, animal ou humana, presente em água contaminada em algumas doenças. E algumas doenças são febre tifoide, febre parotifoide, cólera, hepatite A, amebíase, giardia, leptospirose. Além dessas doenças, existem outras causadas pela falta de tratamento. Grande parte das doenças que surgem em ambientes sem saneamento básico é causada pela existência de verminose e água ou alimentos contaminados por esses parasitas. A maioria delas causa diarreia, dores abdominais, febre, desidratação aguda. E essas doenças são facilmente controláveis em regiões saneadas. Chegam a matar em lugares onde o tratamento de esgoto é negligenciado. É importante cobrar às autoridades a construção e a manutenção e a rede de esgoto e seu tratamento. A população tem que fazer à disposição do efluente doméstico, pois conforme foi apresentado o saneamento básico precário, atinge diretamente a saúde da população, além de causar sérios impactos ao meio ambiente. Os esgotos, quando lançados em tratamento em corpos d'água, os efluentes domésticos e industriais podem ocasionar danos ao meio ambiente, causando a poluição de mares e rios e até mesmo ao lençol freático,
Essa grande quantidade de efluentes despejada de maneira irregular no meio ambiente, sem nenhuma espécie de triagem, cuidado e tratamento intermediário, ocasiona as consequências dessa ação descomprometida com o nosso ecossistema. O lançamento de efluentes líquidos não tratados, proveniente das indústrias e esgotos sanitários em rios, lagos e córregos, provocam uma série de consequências, como a mortalidade de peixes, doenças provenientes de bactérias das águas não tratadas. Dentro dessa questão aí da própria população que adoece por conta do esgoto, a gente também não pode deixar de falar sobre o investimento que é feito para tratar essas pessoas doentes. Sendo que se houvesse um investimento no tratamento do esgoto, o investimento seria menor. A gente tem dados de que, por exemplo, um real que se investe em tratamento de esgoto, em saneamento básico, você economiza 4 reais na saúde pública. Ou seja, o governo não investe no esgoto, no saneamento básico, mas gasta 4 vezes mais para poder tratar essas pessoas doentes. Infelizmente, é assim que ocorre, né, na nossa sociedade. Outro problema causado por a falta da rede de coletora de esgoto, a falta do saneamento básico, né, para a população, é um problema que atinge a própria sociedade, né, devido ao fato de que, por essas pessoas não terem um esgotamento sanitário correto, elas estão mais propícias a adoecerem, né, por conta de doenças causadas por água que está mal condicionada, enfim, algumas doenças causadas justamente por o esgoto maltratado. Essas pessoas, pelo fato de estarem doentes, vão produzir menos, né? Vão ter que faltar trabalho, porque está internada, porque está de atestado, enfim, não vai estar saudável para estar trabalhando. Inclusive tem até aquelas que, infelizmente, elas chegam ao óbito devido a essas doenças. Ou seja, essas pessoas vão parar de produzir também, ou vão produzir menos, vai atingir economicamente essa população. A conscientização da população seria um forte aliado na despoluição dos rios, que seriam mais bem utilizados, trazendo grandes benefícios econômicos e sociais. Outra solução seria redes de sistema de esgotamento adequado, como estações de tratamento ou fossas sépticas em locais adequados. Devemos ter consciência que a relação entre os seres vivos, entre si e o meio ambiente, permite a sobrevivência das espécies, tanto humana ou animal, e com o ecossistema. Precisam estar em equilíbrio dinâmico para que possam oferecer boas condições ao desenvolvimento da vida. Uma alternativa para minimizar os impactos provocados pela falta de saneamento básico seria investir na conscientização e educação da população quanto à importância do uso racional, assim também como o destino adequado de seus resíduos gerados. Pois não basta obras grandiosas de infraestrutura se o ser humano não se adequar às medidas de cautela que previna tais situações. É preciso mais campanha socioambiental, agindo no ponto frágil da sociedade, atingindo as pessoas mais carentes e também as crianças, para que já adquiram uma nova mentalidade em sua formação.